Você já se perguntou por que, mesmo sabendo que Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, mesmo assim ainda encontramos tanta dificuldade para amá-lo de todo o coração? Porque tantas pessoas, elas conhecem a Bíblia, essas pessoas frequentam a igreja, oram, devolvem os dízimos, elas trabalham na obra de Deus e mesmo assim elas vivem com um vazio que nada consegue preencher. Por que acontece isso? Então, se essa pergunta já passou pela sua mente, então fica comigo até o final deste vídeo, porque a resposta de Jesus pode transformar completamente a tua vida. Então hoje nós vamos conhecer a história de um homem que tinha tudo para ser considerado um exemplo de fé. Ele era respeitado, ele era líder religioso, profundo conhecedor das Escrituras e fiel às práticas da igreja, da religião. Mas por trás da aparência ele escondia um coração angustiado. O nome dele era Nicodemos. A história está em João capítulo 3 e ela revela uma verdade que continua mudando vidas. Até hoje, o vazio que a religião não consegue preencher. Nicodemos, ele fazia tudo o que um bom religioso deveria fazer. Ele estudava as Escrituras, ele conhecia as profecias, ocupava a posição de liderança e era admirado pelo povo. Aparentemente, nada lhe faltava, mas havia um problema. Quando a noite chegava e o silêncio tomava conta da cidade, sua consciência fazia perguntas que ninguém conseguia responder. Meu Deus, o que está faltando? Por que não encontro paz? Por que continuo vazio mesmo fazendo tudo certo? Talvez ele dissesse consigo mesmo: eu devolvo meus dízimos, participo da missão, ensino a palavra de Deus, frequento a igreja, então por que minha alma continua inquieta? Então essa pergunta não era apenas de Nicodemos. Essa pergunta continua ecoando no coração de milhares de pessoas. Talvez seja a sua pergunta também. O encontro que mudaria tudo em uma bela noite silenciosa, Nicodemos tomou uma decisão. Ele foi procurar Jesus. Ele sabia exatamente onde encontrá-lo. Seu problema não era falta de conhecimento. Ele conhecia as profecias e sabia que Jesus era enviado por Deus. O que lhe faltava era algo muito mais profundo. Faltava um encontro pessoal com Cristo. Mas Nicodemos, ele chegou escondido, veio protegido pela escuridão ali da noite. Ele tinha vergonha de ser visto, afinal, ele era um líder religioso, era um pastor. E muitos líderes acreditam que precisam sempre parecer fortes, não é verdade? Acham que devem ajudar os outros, mas nunca pedir ajuda. Que drama! Por fora, ele era um mestre respeitado, por dentro, uma alma desesperada, cheia de doutrinas, cheio de conhecimento, mas vazio de paz. Jesus enxerga o que ninguém vê. Ao encontrar Nicodemos, Jesus não viu apenas um professor da lei, ele viu uma alma cansada, um homem que havia tentado vencer pela força do esforço humano. Jesus olhou diretamente para o coração daquele homem. Nicodemos começou dizendo: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Talvez ele quisesse iniciar uma conversa sobre profecias, doutrinas e interpretações bíblicas. Mas Jesus interrompeu o assunto, porque sabia que o verdadeiro problema não era a falta de conhecimento, era a falta de transformação. Então Jesus declarou uma das frases mais importantes de toda a Bíblia. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Naquele instante, tudo mudou. Nicodemos esperava uma aula de teologia.
Jesus lhe ofereceu uma nova vida. Ele esperava discutir doutrinas. Jesus falou de conversão. Ele esperava respostas intelectuais, mas Jesus revelou a necessidade de um novo coração. E essa continua sendo a maior necessidade de cada ser humano. Convicção não é conversão. A palavra de Jesus caíram como um choque sobre Nicodemos. Como poderia um homem velho nascer de novo? Ele perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer outra vez? Nicodemos não estava confuso. No fundo, ele havia entendido exatamente o que Jesus queria dizer, mas o seu orgulho falava mais alto. Era difícil admitir que, apesar de toda a sua religiosidade, ainda precisava ser transformado. Então Jesus, com amor e firmeza, mostrou a raiz do problema. Nicodemos, você conhece as Escrituras, conhece as profecias, como você conhece a lei, mas ainda não conhece a experiência da conversão. Era como se Jesus dissesse: você encheu a mente de conhecimento, mas ainda não entregou completamente o coração. Quantas pessoas vivem exatamente assim? Frequentam, por exemplo, frequentam a igreja todos os sábados e todos os domingos, participam das atividades, conhecem as doutrinas, sabem defender a fé, mas continuam sem paz, sem alegria e sem experimentar o verdadeiro amor de Deus. O grande perigo é confundir convicção com conversão. Convicção é aceitar uma verdade com a mente. Conversão é permitir que Deus transforme o coração. Você pode estar convencido de que a Bíblia é verdadeira, pode acreditar em todas as doutrinas, pode até ser batizado, mas somente o Espírito Santo pode produzir um coração convertido. A triste saída de Nicodemos, João capítulo 3, ele termina sem dizer que Nicodemos aceitou imediatamente o convite de Jesus. Naquela noite, ele voltou para casa da mesma forma como havia chegado, pensativo, angustiado, porque era difícil reconhecer que lhe faltava justamente aquilo que julgava possuir. Mas aquela conversa jamais saiu da sua mente. As palavras de Jesus continuaram ecoando em seu coração. E a mesma pergunta chega até nós hoje. Será que eu apenas conheço a verdade ou realmente fui transformado por ela? O problema está na nossa natureza. Para responder a essa pergunta, nós precisamos voltar ao Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram perfeitos. Obedecer era natural para eles. Amar a Deus era um prazer. Não existia luta entre o certo e o errado. Mas tudo mudou quando o pecado entrou no mundo. A humanidade perdeu a sua natureza perfeita e passou a possuir uma natureza inclinada ao pecado. Desde então, todos nós nascemos com uma condição. Por isso, muitas vezes, queremos fazer o bem, mas sentimos uma força interior nos puxando para o lado contrário. E é exatamente isso que explica porque amar a Deus parece tão difícil. Não é apenas uma questão de esforço, é uma questão de natureza. Sem Cristo, tentamos obedecer pelas nossas próprias forças e sempre acabamos frustrados. É por isso que a Bíblia declara que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Jesus sabia disso, por isso ele não disse a Nicodemos: esforce-se mais um pouco. Ele disse: você precisa nascer de novo, porque Deus não veio apenas melhorar, Ele não veio melhorar pessoas, Ele veio transformar vidas.
Ele veio criar um novo coração. E essa promessa continua disponível para todos aqueles que se rendem completamente a Cristo. Veja só essa ilustração. O lobo vestido de ovelha. Para explicar essa verdade, imagine um lobo que decide viver entre as ovelhas. Ele coloca uma pele de ovelha sobre si e passa a caminhar com o rebanho. Ele faz tudo o que as ovelhas fazem. Anda com elas, descansa com elas, mas quando chega a hora de comer capim, ele sofre, porque continua sendo um lobo, sem paladar, o seu paladar continua sendo de lobo, o seu coração continua sendo de lobo. Por mais que tente agir como uma ovelha, a sua natureza permanece a mesma. Chega um momento em que ele não suporta mais viver uma vida que não corresponde ao que existe dentro dele. Então, escondido, tira a pele de ovelha e volta a viver como sempre viveu. Quantas pessoas vivem exatamente assim? Na igreja aparece uma coisa, mas longe dela vivem outra realidade. Isso acontece porque religião não muda a natureza humana, não. Apenas Deus pode fazer isso, o milagre da conversão. Imagine agora esse mesmo lobo caindo de joelhos e dizendo: Senhor, eu não quero apenas parecer uma ovelha, eu quero ser transformado, sozinho eu não consigo, muda o meu coração. E é exatamente nesse momento que acontece o milagre. Deus não apenas troca a roupa, ele transforma o coração. O lobo recebe uma nova natureza. Agora ele ama aquilo que antes rejeitava. Agora ele obedece e deixa de ser um peso e passa a ser um prazer. É isso que Deus promete em sua palavra. Dar-vos-ei um coração novo, Deus diz, e porém dentro de vós um espírito novo. Essa é a essência do novo nascimento. Não é apenas mudar de comportamento, é permitir que Cristo transforme o interior. O grande convite de Jesus, talvez hoje, você seja como Nicodemos. Conhece a Bíblia, conhece as doutrinas, ama a igreja, mas sente que ainda falta alguma coisa. Talvez você tenha tentado vencer o pecado apenas pela força de vontade e acabou desanimado, desanimada. A boa notícia é que Jesus não está procurando pessoas perfeitas. Jesus está procurando pessoas sinceras. Pessoas dispostas a dizer: Senhor, sozinha eu não consigo, transforma o meu coração, Senhor. Foi isso que Jesus ofereceu a Nicodemos. E é isso que ele oferece a você, minha querida amiga, meu querido amigo, hoje. Quando nasce uma nova natureza, nasce também um novo amor por Deus. A obediência deixa de ser obrigação e passa a ser uma resposta de gratidão. É por isso que amar a Deus se torna possível. Não porque somos fortes, mas porque Cristo vive em nós. Hoje Jesus, ele continua, minha amiga e meu amigo, repetindo as mesmas palavras. Necessário vos é nascer de novo. A pergunta é: você aceitará esse convite? Não adie essa decisão. Abra hoje o seu coração e permita que Jesus faça em você o milagre da conversão. Porque uma vida transformada começa quando Cristo transforma o coração. E como sempre eu digo, né, se essa mensagem falou ao teu coração, nesse momento deixa teu like, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece e inscreva-se aqui nos comentários, diga nos comentários: Senhor, transforma o meu coração. E que Deus abençoe você e sua família. Amém. Um forte abraço, meu querido amigo, um forte abraço, minha amiga. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau.